Bom, imaginem que no futuro, quando vocês chegarem no supermercado para comprar um alimento, vocês não vão mais escolher só pelo preço, nem pela qualidade nutricional desses alimentos, mas vocês vão também poder escolher pela história desse alimento. Vocês vão chegar no supermercado, tirar o iPhone do bolso, abrir o aplicativo MyFood, clicar, tirar uma foto do QR Code daquela embalagem e no aplicativo vai abrir dois links. O primeiro do Google Earth, onde vai mostrar onde está a fazenda, onde aquele alimento foi produzido, e um segundo no YouTube, que vai contar como aquele alimento foi produzido, como foi feito o preparo do solo, como foi feito o plantio, como foi feita a colheita, quem foram as pessoas responsáveis por aquilo, ou a empresa que foi responsável por aquilo. Se você ainda tiver uma versão paga do aplicativo MyFood, você vai conseguir ainda fazer o tracking de todo o roteiro dele, saindo da fazenda, chegando no supermercado, passando pela agroindústria e chegando no supermercado. Essa realidade, ou esse futuro que parece distante de conectar a produção com o consumo, ele não é novidade no mundo. Na Austrália já tem iniciativas desse porte, Europa com identidade de origem, principalmente para queijo, vinho, champanhe, Canadá a gente já tem coisa desse tipo, e Estados Unidos e Brasil. Mas isso, essa importância de você contar boas histórias para conectar a produção com o consumo, isso nasceu faz muito tempo. A primeira pessoa, o primeiro ser humano a pensar nisso foi o Homo sapiens, lá cerca de 150 mil anos antes de Cristo. Imagine o Homo sapiens, como o nome já diz, era uma espécie mais sapiente, mais inteligente que a anterior, e ele percebeu a importância disso muito cedo. Imagine a rotina desse cara. Ele saía de manhã da caverna, passava o dia inteiro atrás de um bicho para caçar, tinha que correr atrás do bicho, acertar uma lança e ainda voltar para casa carregando o bicho nas costas. Quando era um animal de pequeno porte, não tinha muito problema, mas imagine quando ele caçava um antílope. Ele ia lá, passava o dia inteiro, tinha que correr mais, acertar a lança com maior precisão e ainda sair arrastando um bicho de 200, 300 quilos. Ele chegava na caverna com o bicho lá, arrastando, a caverna toda escura, ele falava, amor, trouxe um antílope para a gente comer. O que era a primeira coisa que ela respondia? Já passaram 2 horas e isso está com cheiro de hiena. Sempre foi assim, isso na humanidade sempre foi assim. E ele percebeu a importância, ele tinha que solucionar essa divergência. O que o Homo sapiens fez, ele descobriu, ou pelo menos dominou o fogo. O fogo criou teve 3 coisas muito importantes para ele. A primeira, a mulher conseguia visualizar o alimento. A segunda, ele conseguia se proteger do frio, lembra que naquela época a gente ainda estava num período de glaciação muito forte, e a terceira, esse Homo sapiens conseguia fazer churrasco e chamar todos os outros Homo sapiens para contar essa história de caça e fazer essa conexão, encurtar esse caminho entre oferta e demanda. O Homo sapiens ficou cerca de 120 mil anos, 130 mil anos nessa rotina chata, de sair caçando, se estrupiar, ter que carregar o bicho nas costas, andar, mudar de lugar, sair da África, ir para a Europa, fazer churrasco lá, ir para as Américas, e isso foi ficando muito tedioso, até que Deus, ou sabe-se lá quem era o regente na época, resolveu acabar com o período de glaciação. Então, as geleiras se derreteram, o mundo virou uma superfície 70%, 80% de água, o solo começou a se aquecer e a neve virou chuva. Esses 3 fatores possibilitaram a maior invenção da humanidade até hoje, que é a agricultura. A agricultura surgiu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, o antigo Oriente Médio, por um grupo de mulheres. Essas mulheres observaram que, ao pegar grãos de trigo, fazendo um buraquinho no chão, replantando isso, elas perceberam que, depois de um tempo, essa planta crescia novamente e produzia grãos e numa quantidade de alimento muito maior do que sair para caçar.
Isso aconteceu em concomitância em outros lugares do mundo. Na Índia tem indícios de 8,5 mil anos antes de Cristo, Ásia 7,5, Europa 6,5 e aqui na América 5,5 mil anos antes de Cristo. A agricultura teve um impacto enorme nisso que eu falei de unir a oferta de alimento com a demanda de alimento. Imagine que você deixou de ser nômade, você agora tinha um local que você podia produzir esse alimento, e daí a agricultura possibilitou você a se organizar em vilas, essas vilas depois deram origem a povoados e o que a gente tem hoje como grandes cidades. A agricultura teve, até esse momento que eu falei, um efeito de causa e evolução da humanidade, era consequência disso. Então, elas têm uma forte correlação, mas a agricultura era a causa e a evolução da humanidade a consequência. Hoje, esse papel se inverteu, então essa via mudou de mão. Para a gente entender um pouco, então, para onde caminha a agricultura, a gente tem que falar um pouco de sociologia. A sociologia, que estuda os indivíduos e como eles se relacionam, ela divide essa história recente da humanidade em gerações. A primeira geração que é importante, que teve um impacto significativo, é a geração dos baby boomers, que são os nascidos entre 40 e 60. Essa geração é a geração que foi responsável pela reconstrução ou construção do mundo que a gente tem hoje. Eles nasceram no pós-guerra, tiveram que reconstruir todo o mundo. Os baby boomers fizeram essa reconstrução sem pensar muito no futuro. Tá? Eles não eram uma geração preocupada com o meio ambiente, com o futuro da humanidade. Eles tinham duas preocupações, trabalhar e ganhar dinheiro. Era essa a preocupação na época. Quem começa a questionar esse modelo é a geração seguinte, a geração X. A geração X é uma geração mais culta, uma geração mais estudada, multicultural. Eles começam a se preocupar com isso. Eles começam a ver que o mundo não vai conseguir se sustentar dessa maneira, começam a se preocupar com o meio ambiente, mas, mesmo assim, eles não fazem essa ruptura. Essa ruptura só vai se dar na geração dos nascidos entre 80 e 2000, que é a geração Y, ou os milênios. Os milênios é uma geração muito especial, né? Todo milênio se sente muito especial e, ao mesmo tempo, parte de um todo. Os milênios, eles nascem mexendo no iPhone, eles nascem mexendo no iPad, a internet está no DNA dos milênios, e eles têm uma consciência ecológica e social muito forte. Então, todo milênio já nasce preocupado com o desmatamento na floresta amazônica, preocupado com a extinção dos pandas na Ásia e preocupado com que tipo de peixe estão dando para a baleia orca do SeaWorld, que só dá piruleta. Então, é uma geração muito preocupada. Essas três gerações tiveram, cada uma, um impacto muito forte na agricultura. Esse impacto aconteceu do mesmo jeito no mundo inteiro, mas eu vou focar aqui no Brasil. No Brasil, os baby boomers, quando eles tinham lá seus 30, 40 anos, esses caras, o governo militar deu um golpe, assumiu o poder ali em 64, e uma grande preocupação do governo militar era proteger suas fronteiras. E eles enviaram nada mais barato do que enviar um monte de fazendeiro e um monte de boiadeiro para ocupar essas áreas. E foi isso que aconteceu. Os baby boomers foram para o centro-oeste, norte e interior do nordeste e cultivaram o boi. O boi foi na frente e o progresso veio atrás. Só que, novamente, né, eles tinham a preocupação de produzir e não tinham a preocupação de preservar. Isso ainda não existia, né? O conceito de sustentabilidade ainda não existia nessa época. Quem começa, de novo, a questionar isso, e aí a gente já está falando nos anos 90, 2000, quando a geração X começa a assumir um papel de liderança, eles começam a questionar esse modelo. Foi nessa época que o Greenpeace ganhou muita força, WWF ganhou força, essas ONGs,
E a globalização, ela também globaliza todas essas preocupações. Então, o mundo inteiro começou a ficar preocupado com desmatamento, todos os olhos sobre o Brasil, que foi o último que começou esse processo, né? Os outros países já estavam todos desmatados, e isso começou a ficar muito evidente, mas, de novo, a geração X não fez a ruptura. Hoje, a gente chega com uma geração Y, com lá seus 30, 35 anos, a gente passou de 6 bilhões de pessoas, atualmente estamos falando em 7, em 2025 esse número deve subir para 8,2 bilhões de pessoas, em 50, 9,5, e em 2100 a expectativa é que a gente tenha 12 bilhões de pessoas no mundo. Essa população também é cada vez mais urbana. A gente teve um amplo crescimento aí, um êxodo rural, principalmente de Índia e China, nos últimos anos, então uma população cada vez mais urbanizada. Essa taxa deve crescer, deve chegar a cerca de 80% em 2100. É uma população cada vez mais consumista. Esse modelo de consumo, ele continua, ele ainda não foi rompido totalmente. Então, mais gente em mais cidade, né, mais tempo na cidade e consumindo mais. E o mundo, por outro lado, continua o mesmo. A gente só tem um planeta Terra e, apesar disso, a pressão por preservação de floresta está aumentando. Essa daqui foi uma passeata que levou 400 mil pessoas em Nova York protestar contra o aquecimento global. Então, esse é um conceito muito, muito forte, que está muito enraizado, essa preocupação com o meio ambiente. E essa equação, ou esse dilema entre muita demanda, né, muita gente, isso aumentando muito, e a mesma oferta, é disso que vem o que os pesquisadores eles calculam que hoje a gente precisaria de 3 ou 4 planetas Terras para a gente continuar sobrevivendo nesse modelo de consumo que a gente tem hoje. 3 ou 4 planetas Terras, eu só vejo 2 tipos de solução para a gente fugir desse problema. O primeiro é a gente invadir um outro planeta com as mesmas características que o nosso. A gente viu no Avatar, isso não deu muito certo, e nem acho que vai acontecer num futuro tão recente. O segundo, ele está muito ligado ao papel de liderança da geração Y. De novo, é uma geração com foco muito em tecnologia e em fazer conexões. Essa geração Y, ela vai ter que transformar esse dilema entre produzir e preservar para encontrar um equilíbrio entre produção e preservação. Isso é possível de ser feito com muita tecnologia. Eu mostrei aqueles casos ali no começo, e isso já existe, só vai aumentar com muita tecnologia e promovendo excelentes histórias, boas histórias, produção de maneira sustentável, consumo de maneira sustentável.